problema maior aí me parece que é o garimpo, né, porque acaba trazendo toda essa problemática, de saúde, de doenças, né, que são espalhadas, etc e tal, e de, também, de interferências, influências negativas ali, de cooptação, de mulheres, de homens também, né, a gente percebe que há esse garimpo, a atividade garimpeira na região, ela data da década de 70, né, 70, 80, nós tivemos aí registros históricos de termos nessa região até 40 mil garimpeiros de uma vez só, e isso vem ao longo das décadas, né, chegamos aí a essa situação. As iniciativas todas que foram tomadas antes em relação ao garimpo local, nenhuma delas me parece que foi bem sucedida, porque o garimpo sempre volta, muitas vezes tem essa cooptação dos próprios indígenas no garimpo. Que tipo de solução você acha que deve haver? Vocês têm uma sugestão de plano para tentar resolver essa situação de uma vez por todas? Porque me parece que ela só piorou ao longo do tempo, né? Nós estamos falando aí de um fenômeno que vem se agudizando, vem se aprofundando desde a década de 70 do século passado. Bom, companheiro, então o problema agora é atual, quase 20 anos atrás, e 30 anos atrás, e 4 anos atrás, é um problema seríssimo, né? O cenário, já repetindo, década de 80 e 86, né? O que você mencionou, 40 mil garimpeiros. Agora são mais de 20 mil garimpeiros, e hoje na terra Yanomami. Então isso é um problema problema sério que está acontecendo os fertores mais perigosos do mundo, ou atividade garimpo ilegal. E sem garimpo, o meu povo Yanomami não estaria nessa situação. Não estaria as crianças demonstrando nas redes sociais, nas mídias, isso não aconteceria. Então, isso, problemas, nós estamos enfrentando cicatrize de garimpo ilegal na terra Yanomami. O que você está mostrando, essas imagens, nós, como representantes, organizações Yanomami, denunciamos, fizemos esse relatório cicatrize, relatório Subir Yanomami Ataque, demonstrando o resultado do governo passado, o resultado dos governos anteriores. Então, essas imagens são de 2019, são de 2020, 21, 22, são recentes. Isso já foi entregue para os órgãos públicos, Polícia Federal, o Exército, FUNAI, Ministério Público, próprio Ministério da Justiça, e caminhamos esse relatório para o presidente anterior. Então, eles têm conhecimento sobre o problema que nós estamos enfrentando hoje em dia, tá? E só para avisar bem clara, só para deixar bem claro, e na rede social, eu estou vendo como muitas pessoas estão preocupadas, nós, Yanomami, não estamos morrendo de fome. Só para deixar bem claro isso. Porque vocês podem analisar qual cicatriz está impactando a vida do povo Yanomami, a vida da floresta, a vida dos biodiversidade, a atividade garimpo ilegal. Porque garimpo está muito perto e cada vez mais estão violando o povo da floresta, e também crime ambientais está crescendo bastante, como alcoolismo, como prostituição, como a drogas e como outros ilícitos estão levando nas aldeias. Por isso, as nossas crianças que estão em situação neste agora, porque os garimpeiros estão cooptando os pais, os mães, e também crescendo muito a malária, as doenças, a violência, né? Então, hoje, como nós, Yanomami, queremos solução. Amanhã e depois amanhã, desintrusão, garimpo ilegal já. E isso vai salvar a vida das crianças, a vida do povo Yanomami,
e nós, como representante, precisamos apoio do governo federal, fazer uma limpeza nesse cicatriz que está matando as crianças e ser humano na nossa terra indígena Yanomami. Perfeito. Por favor, produção, a Dilma se manifestou sobre essa questão no Twitter. Põe o Twitter da Dilma, por favor, Freitas. Ela disse o seguinte: foi preciso Lula, o presidente da República, sério e ciente de seus deveres, visitar seu hospital indígena de Roraima para que viesse à luz em todo o seu horror a catástrofe humanitária a que estão sendo submetidos os Yanomami. O genocídio Yanomami tem provas, aí ela fala aqui justamente das 570 crianças da etnia que morreram de fome e contaminação de mercúrio. E tem motivação, a cobiça dos garimpeiros que invadiram suas terras. E tem autor, aí sim, ela coloca aqui, Jair Bolsonaro, que defendeu a invasão e negou assistência médica aos indígenas. O povo ancestral que está sendo dizimado porque 21 ofícios denunciando tragédia e pedindo ajuda foram ignorados pelo governo anterior. Lula vai garantir-lhes a necessária proteção. Todos os responsáveis, Bolsonaro inclusive, devem ser processados, julgados e punidos por genocídio. Está aí a manifestação da Dilma. Aí eu gostaria de que o Freitas, por favor, colocasse na tela a reportagem publicada aqui em 2010, também falando sobre a postura da Dilma em relação aos Yanomami. Põe na tela, por favor, Freitas. Me parece que... Não, essa é do Lula e o Garimpo Legal, é a anterior. Tá aí, ó. O Davi Copenau, que é um líder histórico também aí de vocês, dos Yanomami, essa matéria de 2012, tem uma outra de 2010, e ele dizia justamente, a Dilma não é amiga do índio, ela é inimiga, e fazia uma série de denúncias sobre a postura do governo Dilma Rousseff. Lembrando que a Dilma era mãe do PAC e mudou a questão da demarcação indígena. Esse foi um dos temas bastante criticados pelo povo de Yanomami e por vários outros povos indígenas, em função justamente de uma nova estrutura que tinha que ter o aval dela, qualquer demarcação. Então, no governo dela, as demarcações também despencaram. Põe aquele relatório que eu pedi, que eu te separei, que estava já na pauta, Freitas, por favor, que tem uma lista gigante de informações que mostram esse problema crônico, como você citou, um problema histórico, né? E que traz aí, olha, chegou a ser feito um manifesto dos povos indígenas de Roraima contra a posição do governo Dilma, Conselho Indígena de Roraima, o CIR, né? Organização dos povos Macuxi, Wapixana, Ingaricô, Taurepang, Patamona, Sapará, Uaiuai, Yanomami, Iekuana, Uarimi, Atroari. Então, assim, a gente percebe que há um uso político também dessa crise, né, Odário? Como é a sua opinião sobre o uso político disso? Porque eu acho que você deve concordar conosco que esse é um problema que perpassa diversas gestões, diversos governos, e precisaria ter realmente uma política de Estado, como são as políticas de demarcação. Bom, é uma situação histórico, né? Porque isso a gente já pediu de proteção, principalmente os povos indígenas do Brasil, não é os Yanomami, né? E os governos passados, governos anteriores, algumas foram entendidos e algumas não foram entendidos. Então isso, e a gente fez uma denúncias, o histórico, né? E como a denúncia do meu pai e outros indígenas. Então, isso é extremamente importante, relembrando, para poder algumas pessoas, como as autoridades, sentar na mesa, como o poder público, para governar o país. Então, isso a gente, como nós indígenas, sempre pede e apoio do governo federal, proteção dos territórios, demarcação de terras indígenas, saúde, qualidade, educação, qualidade, sem destruição, mãe natureza. Sempre a gente cobra e sempre a gente pede e apoio do governo federal na proteção, né? Então, isso sobre o que você está me perguntando sobre político, né? Essa é uma palavra, bonito quando a gente fala político, é uma palavra bem assim, saudável, palavra bem, tipo de representatividade, seu povo brasileiro. Então, isso é muito bonito. Mas quando as pessoas entrar num poder, na cadeira do gabinete do palácio, as pessoas,
às vezes, confunde as coisas particularidade, esquece o público, esquece o povo da floresta, esquece sua responsabilidade na sua governo, e está na lei, na legislação, qual é o seu papel para governar seu país, mas, às vezes, pessoas não relembram e não seguem as legislações brasileiras que definem e cuidar a população brasileira, né? Então, isso um pouco difícil, a gente pode entrar, se tiver uma pessoa honesta, pessoa respeitosa, pessoas compromissadas, pessoas responsabilidade do seu povo, então isso, situação do nosso país, seria melhorar a sociedade brasileira, não é por Yanomami. Qualquer cidadão brasileiro somos sofrendo, as pessoas da cidade, as crianças morrendo na rua, as crianças estão se prostituindo, as crianças passando na rua. Então, isso é um trabalho, o governo tem que pensar futuro, as pessoas estão sofrendo no causa de crise sanitária na humanidade. Então, isso a gente tem que pensar qual é a forma de melhoria, que podemos melhorar a nossa situação do crise humanidade no Brasil, né? Especialmente no povo Yanomami, assim que eu entendo nessa política pública. Isso não é o nosso ritmo, não é o nosso cultura, né? Nós temos cultura diferente, a realidade diferente, língua diferente, pensamento diferente, somos protagonismo de defensores da mãe natureza.